Boa noite. Começamos aqui mais um programa Momento Jurídico. Hoje um programa mais do que especial, porque estou consegui trazer novamente um velho amigo, posso considerar que foi também um dos meus professores na época de acadêmico, né, e me ensinou bastante, disse como era dura a vida da advocacia, mas por ela que eu me apaixonei desde a academia, desde a faculdade, por ela que eu estou aqui seguindo, pretendo seguir até o resto da minha carreira, até o resto da minha vida. Estou aqui com essa presença, vou retomar, né, essa presença ilustre, né, do Dr. José Guilherme. Boa noite, Dr. José Guilherme, tudo bom? É um prazer estar novamente aqui no seu programa. Me sinto lisonjeado com as palavras do nobre colega e faço dessas palavras uma reciprocidade que hoje aprendo contigo em outras matérias diversas. Então, a gente está sempre aprendendo dentro da área do direito, né? Isso é o mais interessante, né? Não tem idade para isso e nem tempo de experiência. Você adquire conforme você vai com aprendizado e com conhecimento, e eu acho que isso é o mais importante. Com a prática, realmente. Sim. É como sempre dizem os maiores advogados que eu conheci, as pessoas mais inteligentes também que eu conheci, sempre dizem: eu nunca sei de tudo, estou sempre aprendendo, e eu acho que a gente sempre aprende. Mas você me aguentar um acadêmico, estudante perguntando, eu me lembro que apunhava tanto ele: doutor, o que é isso? Contestação, prazo é isso? Isso, direito do consumidor, né? Ele sempre um expert, né? Um dos ícones aqui que eu sempre recomendo e oriento em direito consumerista, né? Sei que ele está um pouco do lado das empresas, mas também faz muito do lado, né, do consumidor, então um dos ícones da região dos lagos. Isso eu posso ter certeza, que eu acho que já sai até no sangue, até no suor dele, direito do consumidor. E pela primeira vez, recebendo também essa ilustre advogada, que eu já ouvi muito dizer aqui nos fóruns de Cabo Frio, pela sua expert, né, sua inteligência dentro de audiência, até muito elogiada até por esse, né, nobre advogado aqui, o doutor José Guilherme, né? Doutora Renata Fonseca, muito obrigado, doutora Renata, primeira vez, boa noite, tudo bom? Boa noite, agradeço o convite, doutor Rafael. Eu que me sinto honrada de estar aqui hoje com vocês, né? E espero estar à altura do meu nobre colega, doutor José Guilherme, que para mim também é uma honra, é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Com certeza o prazer tanto é meu, que eu sempre falo aqui, eu aprendo muito. Eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz para estar, não vou falar reciclando, que reciclagem parece uma coisa de lixo, né? Mas está se renovando, né? Foi fazer esse programa, que tanto eu posso passar para a população, para a sociedade que nos assiste, questões jurídicas, como também eu aprendo muito, né, aqui com meus convidados. Hoje a gente vai falar de dois temas que trazem muitas dúvidas entre a sociedade. Um, direito de família sobre o casamento, né? Nós hoje vamos falar aqui com a doutora Renata questões de nulidade, quando que a pessoa pode se casar. Você que tem 16, 15 anos, que está apaixonado, né, pela sua namoradinha, a doutora Renata hoje vai esclarecer se você pode ou não casar, como que você pode casar, quantos anos você pode casar, quais são os trâmites para o casamento, falar dessa instituição que eu sempre digo que a gente tem que zelar, né, que é o casamento, né? Hoje muita gente fala que é uma instituição falida, mas eu acredito, né, no nosso Papai do Céu lá, em Deus, Jesus Cristo, mas eu acho que não é. Se foi feita essa instituição de casamento, eu acho que tem que ser preservada e vai ser preservada por toda a sociedade. E um outro tema bastante polêmico, né, que é o DPVAT. O doutor Zé Guilherme veio aqui tirar algumas dúvidas, falar sobre isso, falar sobre o que significa DPVAT. Muita gente sofre acidente, não sabe que tem direito a DPVAT, mas não sabe a quem recorrer, como recorrer, qual é o valor realmente correto. Fica essas dúvidas, né, pairando no ar. Então vou começar com o senhor, meu nobre amigo, doutor José Guilherme. DPVAT, o que significa DPVAT e quando que enseja o direito de ser resgatado esse seguro? Bom, é um prazer enorme, como eu disse, estar aqui novamente. E eu acho importante falar sobre isso, sobre essa matéria, porque não só para os acadêmicos de direito, como os profissionais, mas também a população em geral. Porque esse era um tipo de matéria que não era muito divulgado ao longo do tempo. Quem ministrava e regulamentava essa matéria era a FENASEG, que depois, por sua vez, passou a ser a líder seguradora. Pelo que eu tenho visto,
a líder seguradora ela tem feito uma grande propaganda, tem divulgado bastante sobre o seguro DPVAT. E isso eu acho que é de suma importância. Isso serve para a população em geral. Por quê? DPVAT é um seguro obrigatório que dá direito àquela pessoa que sofre um acidente com veículos altos terrestres e que muitas pessoas não reconhecem esse direito. E deixam aí passar o que ele teria direito a receber dessa indenização desse seguro. E perdem o direito. Acabou. Não, você passando, até porque pode ocorrer a prescrição, né? E tem que ficar bem atento a isso, porque existe uma contazinha aí que é feita em relação à prescrição, que eu ainda vou até enfocar sobre esse assunto. Então, qualquer pessoa, se eu saio aqui hoje da televisão e sou atropelado, eu não estou andando de veículo, mas sou atropelado, eu tenho direito a esse DPVAT, a seguro? Sim, tem direito ao DPVAT. O que acontece? Um acidente entre dois carros também, uma moto ou um carro, qualquer acidente que envolva veículo automotor. Qualquer pessoa que esteja envolvida em acidente com auto, seja ela esteja de bicicleta, seja atropelada por uma moto, esteja ela de carro numa batida com um ônibus, seja ela andando na rua e atropelada por um caminhão, qualquer pessoa que sofra acidente, que esteja envolvendo veículo, tem direito ao seguro DPVAT. Então vamos lá. Esse seguro DPVAT, ele é subdividido em indenizações e ela é feita da seguinte forma. Uma pessoa que sofre um acidente e que não deixa nenhum tipo de mazela nem sequela, para que não haja uma inviabilidade, ela, com aquela documentação que ela num pronto de socorro, deixou só machucado, nada que possa ter dado sequela, ela vai pegar aquela documentação, o prontuário médico e as receitas que foram obtidas, até com remédios, ela pode juntar aquilo ali e pode pedir o ressarcimento daqueles valores, né? Às vezes o valor não vale tanto a pena, mas se ela tem o direito, vale a pena recorrer. Não pode deixar ficar o direito, né, esquecido. É aquilo que a gente sempre aprende na faculdade, né? O direito não acolhe quem dorme. Né? A gente, acadêmico de direito, a gente sempre aprendeu isso. Questão de prescrição, de prazos, então o advogado sempre lida muito com isso. Isso é uma questão, né, doutor? Que eu, né, até doutor aqui, uma questão até que cria, não sei, uma certa celeuma entre os profissionais do direito, eu digo até porque eu conheço pouquíssimos advogados, para não contar nos dedos da mão, de uma mão só, pelo menos aqui em Cabo Frio, advogados, que eu conheça, lógico, né, que façam um DPVAT que eu sei que é certo. Fala assim, olha, vai lá que a pessoa já sabe, ela fez 10, 15, 20 e ela já sabe o caminho das pedras, porque é uma questão complicada essa questão de DPVAT. Então a pessoa, a pessoa já está em um estado já, vamos dizer, denegrido, um estado emocional abalado, porque sofreu um acidente, aí procura um profissional talvez aventureiro, que não vai conseguir obter êxito, ou aquele de seguro que eu já ouvi falar que os prazos podem transcorrer talvez de 3 a 6 meses, né, para o recebimento da indenização. Eu já vi pessoas com 2, 3 anos sem receber. Né? Então, um abalo que você já tem emocional do acidente, você precisando daquela quantia até para ressarcir os seus danos, o doutor Zé Guilherme aqui falou, ressarcir os danos que teve com medicamentos, com tratamentos médicos, a pessoa demora 2, 3 anos, né, para receber. Mas vamos entrar, né, mais no assunto. O doutor Zé Guilherme veio aqui justamente para isso, para estar dirimindo, para estar orientando vocês, né, a como fazer. Até está me orientando também, mesmo como profissional do direito, né, a saber se amanhã ou depois vir um cliente a mim, né, eu vou estar indicando para o doutor Zé Guilherme, mas se vier um cliente a mim, né, eu também vou estar sabendo, orientando. Doutora Renata, agora vamos falar de uma questão, né, não um pouco complicada, hoje se tornou complicada, que é a questão de casamento. Hoje, mas se tornou complicada porque também o divórcio também se tornou muito fácil. Hoje, como eu abri a instituição casamento, né, a instituição familiar, está sendo um pouco meio que despropagada. Hoje, não vamos viver junto, não vamos casar. Aquela instituição, mais uma instituição religiosa, mais uma celebração religiosa, está deixando de mão. Nada contra as outras, né, formas de relacionamento, né, mas casamento. Hoje, aquela pessoa que tem sonho de casar, né, estou em casa, tenho um sonho de casar, namoro há 3 anos, né, fiquei noivo. Com que idade a pessoa pode casar, ou ela pode casar menor de idade, ela pode casar só maior de idade, tem que ser maior de 21 anos, tem que ser maior de 18.
Vamos esclarecer primeiro esse ponto, a quando a pessoa está apta ao casamento. Perfeitamente. A sociedade, a grande maioria, comete um erro, porque a gente acha o seguinte: estou apaixonado, vou me casar e tenho 18 anos, eu posso fazer isso perfeitamente, né? E não é sempre assim, porque a gente acha que o casamento é só você se habilitar ao casamento, né? Chegar no cartório de registro civil e apresentar seus documentos, colocar a papelada para correr e... Arranjar um marido. Arranjar um noivo, um companheiro, um marido e casar, né? E na realidade, o que é o casamento? O casamento é a união entre homem e mulher, né? Com o intuito de constituir família, com intimidade e com a representação da conjunção carnal. Isso é casamento na nossa lei, né? E com 18 anos a gente tem a capacidade civil, qualquer pessoa pode cometer, né, todos os atos da vida civil se for capaz aos 18 anos. Agora, a idade núbil para o casamento no nosso país é a partir dos 16 anos. Se você já tem 16 anos e deseja casar-se, é possível, desde que haja autorização dos pais, tá? Pai e mãe, de ambos os pais, tanto do cônjuge, né, feminino e masculino, que esse é um termo comum também, é usado, é genérico, é usado tanto para homem quanto para mulher. Então, com 16 anos no Brasil já é possível o casamento, desde que haja autorização dos pais. Vamos dizer, a autorização seria uma emancipação do Não, menor? a autorização... Somente para o ato do casamento? Só para o ato do casamento, é uma declaração dos pais. Quando existe uma divergência nessa autorização, nessa declaração, ela pode ser suprida para o juiz. Aí você já leva para o judiciário esse pedido. Minha mãe concorda e meu pai é divergente nessa opinião. E o juiz pode suprir essa autorização. Não precisa a emancipação para que haja autorização para o casamento. Tá? Entendi. Então, o jovem de 16 anos que queira casar hoje, às vezes eu acho muito precoce, talvez, prematuro, pela maturidade. Né? Justamente 16 anos, mas às vezes acontece de engravidar, ou às vezes acontece uma paixão, né? E querem casar. 16 anos tem um menino e a menina. Eles têm que pedir autorização primeiramente aos pais. Aos pais. Os pais divergindo dessa autorização, aí o juiz pode suprir. E Entendi. Tem que ser justificado, tá? Por que o pai não autoriza o casamento? Agora, isso é com 16 anos. Se você for menor de idade e tiver a gravidez, não precisa da autorização. Você pode casar, é uma exceção que a lei traz. A lei traz duas exceções. Se você for menor de idade, que eu falo, se você não tiver a idade núbil, se você ainda não tiver os 16 anos, você pode, para evitar que aquela pessoa seja imputada em crime, né? Porque às vezes é o ato sexual com menor de idade e tudo mais. Então é possível o casamento para você evitar isso. E também é possível o casamento em questão da gravidez. Tendo a gravidez, aí a prioridade vai ser o bebê, não vai ser nem a idade, a menor idade. Então, para autorização é aquele casal apaixonado, de jovens que queiram se casar sem ter gravidez, sem ter, lógico, um ato criminoso. Exatamente. É uma situação normal com autorização dos pais. É interessante. A gente também existem alguns impedimentos, vamos dizer, eu sou maior, tenho 18 anos, né? Então sou maior civil, né? Tenho maioridade civil, mas existem também alguns impedimentos ao qual o maior, né, mesmo estando apto pela idade, existe algum impedimento que fala assim, não, você não pode casar. Um deles é ser casado já. Sim, aí acontece o crime da bigamia, né? Se você já for casado, você não pode casar novamente, a não ser pelo divórcio. Vai se divorciar e vai estar habilitado a um novo casamento. Mas se você já for uma pessoa casada, você não pode casar porque você vai cometer a bigamia. Entendi. Né? A gente vai falar... Existem inúmeras causas de impedimentos. Vamos especificar os casos mais comuns a qual a senhora... Lembrando que a doutora Renata é especialista em direito civil, especialista em direito de família, lida com essa área, né, diariamente, né, aqui na toda a região dos lagos. Então, ela vai falar dos casos aqui a qual ela pega, né, mais frequentes. Lógico que a gente talvez não vai precisar elencar todos. Sim, né, claro, os impedimentos. Doutor Guilherme, perguntar para o senhor, a competência do DPVAT, essa questão, esse imposto, esse seguro obrigatório, a que dá o direito, e tem o direito, todo cidadão que sofreu um tipo de acidente, tem o direito a resgatar o dinheiro, né, não digo resgate, mas ser ressarcido por esse, ou até receber uma indenização. Né? E a competência, isso aí varia de quem? Sim. Antes de mais nada, é interessante mostrar a diversidade
das informações, sim, sai de família, vai para cima, fala sobre DPVAT e volta para o casamento. Né? Isso é importante, né? O programa é bem eclético. Nada que a doutora também não possa entrar no seu termo. Não, claro. O importante é só comentando, doutor Rafael, que vale a pena ressaltar, você no bloco, quando eu estava sendo entrevistado, você falou sobre algo muito importante que é um alerta para a população. Para que procure um bom profissional que lide com esse assunto que é DPVAT, porque existem várias denúncias, não agariando o cliente, para mim, como até falou em relação ao telefone automático, eu não posso fazer isso, até porque o estatuto me proíbe de fazer isso, eu não poderia nem deixar telefone, nem falar nada. Não é quanto a mim, mas procure um profissional que que já tenha um renome ou que já seja indicado por alguém, porque existe o chamado Papa Seguro. Acontece um acidente, ou na delegacia, ou no IML, podem aparecer pessoas já prometendo indenizações em relação ao seguro, pedindo procuração para que assine, e essas pessoas conseguem fraudar alguns documentos e, juntando esses documentos, entra em qualquer seguradora e pega o seguro daquela pessoa, da vítima, ou de quem teria direito, o ascendente ou descendente daquela vítima, hein? Ou da pessoa que adquiriu uma invalidez. Então, é muito importante alertar isso à população. Procure um profissional de renome, alguém que indique, não pegue qualquer pessoa que não conheça, principalmente nesses órgãos públicos, quando está naquele problema. Porque a pessoa já está abalada, aí chega, não, olha, você tem um dinheiro, porque as indenizações variam, né, como o doutor aqui explicou. Um ralado, né, gastei o dinheiro com metilações, às vezes a pessoa não vai nem lá pentear isso. Mas você tem um tratamento, né, doutora, que você gira em torno de uns R$1.000, R$1.500, pô, isso já pesa muito, né, no orçamento, né, de uma família. Então você pode ter o direito ao ressarcimento disso, né. Agora, se por infelicidade, né, vier ao óbito a pessoa, essa indenização já majora, já aumenta, né, vai para uns 14, 15 mil reais, não é isso? Me corrija se eu estiver enganado. E isso o dinheiro gera ganância, gera aquela questão, não, faz com esse advogado é bom, e vai acabar, né, acontecendo o que o doutor está falando, né? Sim, muitas vezes o profissional, na verdade, aquele falsário que aparece, ele nem advogado é. É uma pessoa que saca de seguro, entende do assunto e vai lá, consegue documentação pertinente e dá entrada. Então, a população tem que estar alerta quanto a isso. É muito importante. Agora, como eu falei antes, né, todo mundo tem direito ao seguro DPVAT, tem direito a ter esse ressarcimento. Aquelas pessoas que sofreram com um acidente e que deixaram sequelas, eu falei antes das pessoas que não deixaram sequelas, que com prontuário médico, ou machucado, alguma coisa que não o tornou inviável ao trabalho ou no seu dia a dia, o seu bem-estar social, também tem direito, com prontuário médico, receita, remédio, mas tem aquela pessoa que fica com inviabilidade permanente, existe aquela pessoa que fica com sequela, fica impedido de trabalhar, perde uma perna, amputa um braço, fica com cegueira, perde a audição. Para cada fato desse, para cada causídico, existe uma indenização. Até mesmo, no caso, vier a falecer. E aí, vindo a falecer, o ascendente ou descendente teria direito a resgatar esse seguro, e no caso da inviabilidade permanente, aquela pessoa teria direito a receber o seguro que é igual ao da morte. E né? também é bom lembrar, né, que muita gente confunde, isso não é para se confundir, a responsabilidade civil do seguro DPVAT. O seguro DPVAT é uma coisa, a responsabilidade civil é outra. Vou dar um exemplo. Aconteceu um acidente, né, com um carro. Né, eu fui atropelado por uma pessoa de carro. Ela estava embriagada, etc, etc, etc. Eu tenho direito ao seguro DPVAT. Mas se eu quiser, né, vou dar um exemplo, ou com a doutora Renata, ou com o doutor José Guilherme, eles resgatarem o meu seguro DPVAT e, né, paralelamente propor uma ação de responsabilidade civil contra aquela pessoa, isso não se confunde. Então, eu posso receber o seguro, é o direito meu. Eu já tenho direito àquilo. A responsabilidade civil, a gente vai para a justiça, vai brigar, vou pedir de 40, 60, 80, 100 salários mínimos, 20, 10, né, vai pedir o que o advogado achar que é razoável e vai pleitear aquilo na justiça. Isso é bom lembrar também para a pessoa não se confundir. Recebi o dinheiro, o seguro DPVAT, não tenho direito à responsabilidade civil. Lógico que isso orientado por um profissional, né, doutor? Então, a doutora Renata também é especialista em direito civil, o doutor Zé Guilherme também é especialista em direito civil, né? Com certeza, procurando um profissional dessa área, eles vão orientar melhor. Eu vou
para o rápido comercial. Após os comerciais, eu vou perguntar à doutora Renata aqui, essa questão de anulação de casamento. Muita gente antigamente falava, né, se a esposa, né, não cumprisse seus deveres do lar. Você lembra, Guilherme? Né? O marido dela tá ali, né? já tá interessado no negócio de anulação de casamento. Né? Esposa, viu, né? Você que está em casa aí, então a gente vai perguntar essas causas, né, de anulação, se a esposa não cumprir, se ainda existe isso ou se isso foi modificado. Após os comerciais a gente volta.